what's up? E aí, como estão todos? Here is Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges, e nós vamos dar início a mais uma English Class. Ready? Vamos conferir os nossos conteúdos de hoje. Então, a aula 5 de hoje, o objeto de conhecimento é construção de repertório lexical. O detalhamento é futuro imediato, future, be going to, negative form. Então, espero que vocês fiquem bastante atentos, tem muita coisa interessante hoje na nossa class, and let's go! Bem, então o nosso assunto de hoje é future, be going to. Vamos continuar falando do futuro utilizando o be going to. Lembra que esse be aí é o verbo to be, que significa ser e estar, ok? Só que nós vamos ver a negative form, a forma negativa do futuro com o be going to. Mas antes da gente passar a ver essa forma negativa, o que a gente precisa, quais os elementos, vamos relembrar o que é esse be going to? Acompanhe comigo aqui. Então, olha só, nós vimos o be going to e vamos relembrar os usos dele. Para que ele serve? Então, ele serve para falar de acontecimentos em que temos uma maior certeza de que irão acontecer. Então, quando você tem certeza de que vai acontecer, que está tudo certinho, tudo planejado, você pode utilizar o be going to. Então, como, por exemplo, planos definidos, você já fez aquele plano, né, para viajar no final de semana ou no próximo mês, eventos marcados e agendados. Por exemplo, as provas, né? As nossas provas, todas elas têm uma data marcada. Então, eu posso utilizar o futuro com o be going to quando eu for falar dessas situações, right? Continuando um pouquinho mais com o be going to. Então, o be going to, ele é utilizado para falar de acontecimentos em um futuro próximo, que temos certeza de que irão acontecer. Então, é algo mais certo. Quer algo certo sobre o futuro? Quer falar de algo certo, algo agendado, algo marcado, algo que foi planejado e é um futuro próximo? Você vai utilizar o futuro com be going to, right? E antes da gente passar um pouquinho mais para a gente continuar com o be going to, eu quero convidá-los a me acompanhar, a estudar um pouco de vocabulário, mas esse vocabulário é sobre verbos. Então, a gente utiliza muitos verbos no dia a dia, não é verdade? Então, esses verbos que a gente vai ver a partir de agora são alguns exemplos de verbos que nós usamos no nosso cotidiano. Então, acompanhe comigo. Let's go, let's study. Bom, vamos acompanhar aqui o nosso primeiro verbo. Call, chamar, ligar. Todo dia a gente faz uma ligação, uma chamada, na verdade, então o verbo call. Continuando. Cook, cozinhar. E aí, quem gosta de cozinhar por aí? Eu não sei muito bem, mas eu gosto das pessoas que fazem, que cook, né? Que cozinham, certo? Cook, cozinhar. Dance, dançar. Mais um verbo aí, né? Para quem gosta, verbo dance, que é dançar. Do, fazer. Do é muito importante, porque é um verbo no nosso dia a dia mesmo. Todas as horas está fazendo algo, né? Então, do, fazer. Drink, beber. Verbo super importante, né, no nosso tempo de hoje. Então, temos tempo que estar atentos a drink. Drink a lot of water, ok? Beber muita água. Drive, dirigir. Então, mais um verbo de ação, né, que é o verbo drive, dirigir, certo? Então, drive. Eat, comer. Mais um exemplo de verbo, né, que utilizamos muito no nosso dia a dia, que é o verbo eat. Go, ir.
Esse também é bastante utilizado, né? Você sempre tem um lugar para que você vá, não é isso? Então, o verbo go to, ir para, go to, ir, right? Know, saber, conhecer. Esse verbo é utilizado quando a gente fala a frase I don't know, eu não sei, não conheço. Então, know, saber, conhecer. A pronúncia dele você fala a partir do N, ó. Know, know. Listen to, ouvir. E aí, quem gosta aí de ouvir música, listen to music? Ah, eu gosto também. Listen to. Make, fazer. Então, esse make pode ser coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Preparar algo, certo? Então, make, fazer. Então, vocês viram pequenos exemplos do nosso dia a dia, né? Vários verbos que a gente usa realmente diariamente. Então, é importante que a gente tenha aí no nosso vocabulário para a gente possa também desenvolver um pouquinho mais da língua inglesa. Então, vamos continuar um pouquinho mais sobre o nosso assunto de hoje. Relembrando! Bom, olha só, a gente está falando de quê? Do assunto sobre o be going to, né? Vimos que o be going to é utilizado com o verbo to be seguido do going to. Mas a gente precisa de outros elementos para formar uma frase. Então acompanhem comigo quais são. Então primeiro, o subject. She, he, I, they, Maria, João, the dog, the cat. Então o sujeito vai ficar na primeira posição ali. Em seguida, nós temos o verbo to be, né? Ele é necessário, tem que aparecer. Então, o verbo to be vai ser conjugado de acordo com o sujeito, ok? Depois, o nosso próximo elemento para fazer uma frase com going to é a palavra going to. Se ela não aparecer, eu não tenho certeza se essa frase está no futuro. Então, é a palavra going to que vai me indicar que essa frase está falando sobre o futuro imediato. Após o going to, nós temos um outro elemento necessário, que é o verb, que é o verbo principal, que no caso é a ação que você vai fazer. Então, o going to me ajuda a saber que a frase está no futuro e o verbo me ajuda a saber qual é a atividade que eu vou realizar ou que a frase está mostrando que a pessoa está realizando. E dependendo da sua frase, você vai ter complemento ou não, ok? Então, ele está aqui entre parênteses. Vamos observar aqui um exemplo comigo. Então, você tem aqui esse exemplo aqui, né, desses 2 copos de suco, certo? E aqui a frase diz o seguinte: They are going to drink guava juice. They are going to drink guava juice. A palavra guava é goiaba, elas são aqui, né, colocadas enfeitando aqui o suco, né, para indicar que tipo de suco é, que é de goiaba. Então, está dizendo o que aqui? O sujeito é they, eles. Eles vão fazer o quê? Drink, que é o verbo principal. Drink o quê? Né? Beber o quê? Guava juice, suco de goiaba. Right? Então, o going to indica o futuro e o drink indica a ação, que no caso, eles irão realizar. Tudo bem até aí? Então, a gente vai aproveitar, aumentar um pouquinho mais agora o nosso vocabulário de novo sobre verbos. Quero que vocês me acompanhem agora a segunda parte da nossa lista de verbos para que a gente possa aumentar o nosso vocabulário. Let's go! Continuando a nossa lista, vamos acompanhar. Read, ler. Muito importante esse verbo, né? O melhor exercício para o nosso cérebro é a leitura, então muito importante read. Continuando. Say, dizer, falar. Então aqui você observa que uma pessoa está falando ou dizendo algo, né? Então say é o verbo dizer ou falar. Let's go. See, ver. Então, observando aqui a imagem, né, está com calma, observando aqui, né, esse raio-x. Então, é o verbo see, ver, see.
Sing. Cantar. Que verbo legal esse, hein? E aí, quem gosta de sing por aí? Então, o verbo sing, cantar. Sleep. Dormir. Mais um verbo do nosso dia a dia, né? Então, todo dia a gente pratica essa atividade, né? Importantíssima, na verdade. Então, o verbo sleep, o verbo dormir. Study. Estudar. Importantíssimo também, verbo study, verbo estudar, study. Então, anotem aí, muito importante. Continuando. Surf on the net. Navegar na internet. Algo, né, do nosso dia a dia mesmo, né? Tanto a gente usa o nosso computador quanto o nosso celular. Então, surf on the net é navegar na internet. Observe que a palavra surf é daquela que você já conhece mesmo, do surf, né? De surfar. Então, navegar na internet, right? Swim. Nadar. Bem, mais um verbo importante também para a gente relembrar, não é? O verbo swim, que é o verbo nadar. Take. Pegar. Também mais um verbo no nosso dia a dia, né? Todo dia a gente está fazendo atividade, né? Que precisa pegar, né? Algo. Então, o verbo take, pegar. Talk. Conversar. Muito do nosso dia a dia também, né? Todo dia a gente está conversando, falando com alguém, né? Trocando experiências, trocando ideias. Então, o verbo talk, conversar. Watch TV. Assistir TV. Mais um do nosso dia a dia, né? Watch TV. Work. Trabalhar. E o verbo work também muito importante, que é algo que a gente também faz no nosso dia a dia, né? Pessoas, nós, os nossos conhecidos, que é o verbo work. Work, trabalhar. Write. Escrever. Write, escrever, sorry. Então, o verbo write, que é o que vocês estão fazendo atividade agora, né? Que é escrevendo, anotando esses verbos aí na listinha de vocês do vocabulário, ok? Então, o verbo write, escrever. Vamos dar continuidade. Agora, eu quero que vocês fiquem atentos, porque nós vamos observar os elementos que eu preciso para formar uma frase, agora com o going to na negativa, na forma negativa. Quais os elementos que eu vou precisar para formar essa frase? Começando com quem primeiramente? Eu preciso primeiro do sujeito. Então, I, you, he, she, it, you, we, they. Esses são os pronomes pessoais, mas poderia caber aí também nomes de pessoas, nomes de objetos, nomes de animais, porque o primeiro lugar ali é sempre o sujeito da frase. E para concordar com esses pronomes, né, com essas pessoas, nós precisamos de quem? Do verbo to be, por isso que é be going to. Então, vamos ver aqui o verbo to be conjugando direitinho com cada um. Então, primeira conjugação, I am. Segunda, you are, he, she, it, is, you, we, they, are. Então, para cada pronome, você tem um verbo to be que conjuga direitinho com ele, ok? Em seguida, quem vem agora? Acompanhe. Agora, essa é a posição que você vai colocar a palavra not para que a sua frase fique na forma negativa. Então, você precisa colocar esse not logo depois do verbo to be para que a sua frase fique na forma do be going to negative. Tudo bem? Ele tem que aparecer logo depois do verbo to be. Ok? Anotado aí? E depois segue aquela nossa lista que você já conhece. Acompanhe. Depois do not vem o going to, que é ele que indica o futuro. E depois do going to, vocês têm o verbo principal, que nós temos aqui um exemplo, que é o verbo work. Então,
por exemplo, conjugando com I, né? I am not going to work. I am not going to work. Eu não vou trabalhar. Então, aí está dizendo que eu não vou. Por quê? Porque lá depois do verbo to be tem a palavra not. Então, você sabe que é o be going to na forma negativa. I am not going to work. Então, a mesma coisa aqui. Quando eu coloquei o not, a minha frase automaticamente já ficou na forma negativa. E a ordem dos elementos é aquela mesma que você segue, tá bom? Going to, depois o verbo principal, e dependendo da sua frase, pode ter também um complemento, ok? Bom, agora a gente vai treinar um pouquinho esses elementos aqui junto comigo. Vamos conferir. Então, olha só. Agora a gente vai organizar essas frases para que a gente possa relembrar, colocar aqui na nossa mente, né? A ordem direitinha desses elementos. Então, vamos ver a primeira frase. Vocês têm aqui going to, not, are, swim, later e my friends. O my friends é o sujeito, certo? O que é my friends mesmo? Meus amigos. Para o my friends funcionar, eu preciso do verbo to be. Onde está o verbo to be aqui, hein? Então, quem falou are, acertou. Tá bem aqui. Vou colocar ele para cá, tá? E tem uma outra palavra aqui atrás. Deixa eu puxar ela. Então, o are vai ficar logo aqui, depois do my friends. Mas essa frase precisa ficar na negativa. Então, eu preciso colocar o not logo depois do verbo to be. Então, my friends are not. E depois quem vem, people? Isso mesmo. Quem falou going to, ele vem para cá, que ele está escondidinho aqui, ó. My friends are not going to. Later, pode ser o later ou swim? Isso mesmo, quem falou swim acertou, é o verbo principal, que é o verbo nadar. O later fica no final, que é o complemento. Então, my friends, meus amigos, are not, não vão, que é o going to, fazer o quê? Swim, nadar, later, mais tarde. Vamos ver a próxima frase? Quem é o sujeito aí? Soon is going to drive Kevin or not? Muito bem, é o Kevin, que é o sujeito da frase. Vamos puxá-lo para cá. Depois do Kevin, precisa do verbo to be, né? Ele está bem pertinho aqui, ó. Então, deixa eu puxar esse. O verbo to be vai ficar bem pertinho aqui do Kevin. É forma negativa, não é? Então, precisa do not. Vamos resgatar o not para cá, então. Kevin is not. Depois do is not, vem o quê, gente? Isso mesmo, going to tá bem aqui, ó. Deixa eu só tirar esse outro aqui de trás. Puxar aqui para cá. Is not going to. E depois, o verbo principal já está aqui do lado, que é o verbo drive, verbo dirigir. E tem uma palavrinha aqui no final, que é a palavra soon, logo, em breve. Então, tá aí meus elementos direitinho, né, aparecendo. Próxima frase, você tem write, not, the student, going to, their poems are. E aí? Sujeito, isso mesmo, quem falou the student acertou. Então, vamos puxar aqui o student, botar aqui para baixo esses. Vamos colocar o the students, que é o sujeito, os estudantes. Depois dos estudantes, eu preciso do verbo to be. Onde ele está? Muito bem, é o are. The students are. Como é a forma negativa, eu preciso do not, não é? E ele está bem aqui. Então, coloco o not aqui, ó. The students are not. O going to já está bem aqui pertinho, ó, que indica o futuro. Depois do going to, eu posso colocar their poems ou write? Muito bem, people. O próximo é o verbo write, que é o verbo escrever, que é a ação, certo? Então, os estudantes não vão fazer o quê? Escrever os poemas deles, their poems. Então, the students are not going to write their poems, ok? Então, a primeira frase você tem, my friends are not going to swim later. Na segunda frase, Kevin is not going to drive soon. E na terceira, the students are not going to write their poems. Tudo bem? Então, vocês puderam acompanhar aí essa organização dos elementos que eu preciso para formar uma frase
na forma negativa com be going to. Bem simples de lembrar, não é? Agora eu quero convidar vocês a observar uma outra forma que eu posso utilizar a forma negativa. Acompanhe. Olha, o be going to, eu posso utilizar a forma negativa que é contraída, que em inglês a gente chama de contracted. Contracted. Contracted form. Contracted form. Então, a forma contraída eu posso utilizar, não é? Com esses pronomes aqui, ó. Right? Vamos ver como é que eu posso fazer essa contraída. Vamos lá. Então, na segunda coluna, a gente vai observar aqui a forma contraída, aren't, isn't e aren't, ok? Como é que eu formei essa forma contraída aí? Eu usei, por exemplo, aqui no aren't, eu peguei o are, juntei com o not, eliminei o o daqui e no lugar do o eu coloquei um apóstrofo, que é essa vírgula aqui, ó. Vocês estão vendo, e ficou o aren't. A mesma ideia do isn't. O isn't ficou assim, ó. Juntei o is com o not, tirei o o daqui do not, e aí, no lugar deste o, eu coloquei o apóstrofo, que é essa vírgula aí, isn't, right? Então, essa é a forma contraída. You aren't, he, she, it isn't, you, we, they aren't. Então, você pode utilizar tranquilamente. Tanto a forma completa, né? Com not, né? I am not, you are not, como essa forma contraída. Vamos ver os próximos elementos para a gente relembrar. Bom, depois da forma contraída, eu uso aquela sequência normal, tá? Going to, que é ele que vai indicar o futuro, né? Que essa frase está no futuro. E depois do going to, eu vou utilizar o meu verb, o verbo principal. Tudo bem? Mas essa aqui, aren't, isn't e aren't, é a forma contraída. Contracted form, que vocês podem utilizar tranquilamente. Mas eu quero, teacher, utilizar só aquela forma lá normal. Tranquilo, tá, gente? Então, você pode utilizar aqui, ó, you are not. Tudo bem? Se você não quiser usar a forma contraída, você pode utilizar a forma normal. É uma opção, você tem a opção de fazer esta forma aí. Tudo bem? A mesma ideia. Teacher, eu não quero usar o isn't, não. Eu quero usar o is not. Então, você usa he is not, she is not, it is not. Tranquilo. Então, você pode utilizar is not ou você pode utilizar o isn't. Tudo bem? A mesma coisa aqui com you. You aren't. Você pode utilizar you are not. Tudo bem? Agora, só aqui esse não tem essa opção de forma contraída com o not, tá? A forma contraída dele é só assim, ó. A forma contraída do sujeito com o verbo to be. Right, people? Então, fiquem atentos aí, ok? E a ordem segue normal, tá? Quando eu tenho a forma contraída, depois dele vem o going to e segue também o verbo principal, que é o work. E vamos continuando. Vamos agora exercitar de novo? Agora mais uma frase que a gente vai montar aqui. Eu quero que vocês vão treinando aí junto comigo também, tá? Para ver se vocês conseguem, se vocês entenderam direitinho também. Então, aqui nesta frase eu já tenho o sujeito, que é o I, né? O I significa eu. E também nessa frase já me deram o verbo principal, o verb. Que verbo é esse? Lembra lá do nosso vídeo? Navegar na internet. Opa, navegar. Deixa eu apagar aqui. Vamos organizar a frase comigo na forma negativa? Então, primeiro o sujeito já está aqui, né? Venha para cá o sujeito. Sujeito I. Depois o verbo to be. Qual é o verbo to be que concorda com I, people? Muito bem, não é o are, nem é o is, é o am. Am. I am.
significa eu sou ou eu estou. Depois, o nosso próximo elemento já está sendo dado aqui, ó, para que você não erre, né? I am not. I am not. Eu poderia também fazer a forma contraída como a gente viu agora há pouco, ó. I'm not. Tudo bem? Você escolhe qual que você acha melhor para fazer. Depois, o próximo elemento é o going to. Então, ele vem para cá também na minha frase, ó. Going to. Por que tem que colocar esse going to, teacher? Porque é o going to que vai indicar o futuro. Tudo bem? Se ele não aparecer, essa frase não está correta na forma do futuro com be going to. Ele tem que aparecer. Ok? Agora, finalizando a nossa frase, nós temos o verb. Aqui nessa frase não tem complemento, né? O verb já foi dado aqui para você. Então, tá aqui, ó. Surf on the net. Então, I am not going to surf on the net. Surf on the net. Navegar na internet. Então, puderam observar aqui que cada um desses elementos apresenta a forma do negativa do be going to, né? Ou do futuro com o be going to. Sempre essa ordem, ok, people? Primeiro o sujeito, depois o verbo to be, sempre concordando com o sujeito, não é? Em seguida o not, para indicar que a frase é negativa. Depois o meu going to, que indica o futuro. Em seguida, o meu verbo, né, que é a ação que a pessoa vai praticar, nesse caso desse exemplo, é navegar na internet. Então, eu vou, né, no caso eu não vou, na negativa, né, eu não vou navegar na internet. E dependendo da sua frase, você vai ter ou não um complemento. Por exemplo, se eu fosse colocar um complemento aqui, poderia colocar a palavra later, não é? Significa mais tarde, só como exemplo, ok? Later significa mais tarde, ok? Então, nesse caso aqui da minha frase, eu só inventei um complemento, tá? Que não havia nenhum aí, mas eu coloquei para vocês observarem. Então, o exemplo com complemento é I'm not going to surf on the net later. Eu não vou navegar na internet mais tarde. Ou então, nessa frase, finalizaria mesmo I'm not going to surf on the net. Eu não vou navegar na internet. Viram como é fácil? Muito simples, né? É só lembrar a posição do not. Ele tem que ficar logo depois de quem? Logo depois do verb to be. Essa é a posição do not para que você possa fazer uma frase na forma negativa do futuro com be going to. Então, espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje.